OAB São Paulo, 85 anos. A defesa do Estado Democrático de Direito. As leis supremas que hoje regem nosso país foram escritas com a participação da sociedade civil e marcaram uma virada histórica, encerrando 21 anos de autoritarismo e arbítrio. A Constituição Federal do Brasil, conjunto de leis magnas que rege a nação, foi promulgada em 1988 e inaugurou a nova República. O texto da Constituição de 88 é tido no âmbito jurídico internacional como um dos mais avançados no que tange às garantias individuais. O artigo 133 descreve o advogado como indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Advogados e advogadas desempenham uma função pública vital no papel de protetores e guardiões do direito de defesa. E uma das mais atuantes entidades na defesa das liberdades e do ideário republicano é a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Desde sua origem, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, traz arraigada em sua história a luta contra o arbítrio e o despotismo. 1930. A situação no Brasil era tensa. Getúlio Vargas havia deposto o então presidente Washington Luiz com um golpe militar. São Paulo e Minas Gerais protestavam contra Getúlio, que dissolvera o Congresso, invalidara a Constituição anterior e governava o país por decretos. Em 22 de janeiro de 1932, foi constituída a OAB São Paulo, cuja primeira sede ficava no centro da cidade, na Rua São Bento, próximo ao jornal O Estado de São Paulo. Plínio Barreto, advogado e jornalista, foi o primeiro presidente provisório e teve como missão liderar a seccional paulista da Ordem dos Advogados na defesa da Constituição Republicana e em favor de eleições presidenciais. A Faculdade de Direito de São Francisco, no centro da cidade, era palco de discussões acaloradas a favor de uma nova e legítima Constituição. Em 9 de julho, mais de 200 mil voluntários e 60 mil combatentes das forças militares paulistas saíram para o confronto com as tropas federais. Seu estandarte eram as iniciais MMDC, em homenagem a 4 estudantes mortos à bala por simpatizantes de Vargas. Após 3 meses de combates, o Exército Constitucionalista de São Paulo se rende às tropas de Vargas. O saldo da guerra: mais de 830 mortos. O envolvimento da OAB São Paulo foi tão intenso que a ata histórica de 25 de outubro de 1932 registra que não havia quórum para a reunião do Conselho, porque muitos diretores estavam presos por conta da participação na Revolução Constitucionalista. Entre eles, Plínio Barreto, Francisco Morato e Valdemar Ferreira. Na foto, podemos ver líderes da Revolução de 32 em navio ao serem deportados para Portugal. Apesar da derrota, o espírito da legalidade constitucional viu-se vitorioso. Em 1933, o governo cedeu e mais de 1 milhão de eleitores elegeram a Assembleia Nacional Constituinte. Pela primeira vez, as mulheres votavam, participando da vida pública da nação. Em seguida, a nova Constituição foi promulgada, criando a Justiça do Trabalho, normatizando os direitos do trabalhador e determinando a realização de eleições diretas em 1938,
nas quais o povo finalmente teria o direito de eleger o chefe supremo da nação. A Ordem dos Advogados conseguiu que o 5º Constitucional fosse inserido na nova Carta, reservando aos advogados 1/5 do número total de magistrados na composição dos tribunais superiores do país. A OAB São Paulo encaminhou ao Conselho Federal um parecer sobre a competência constitucional dos estados para legislar sobre a assistência judiciária. Em São Paulo, a assistência judiciária, hoje consolidada por meio de convênio com a OAB São Paulo, garante o acesso à justiça dos cidadãos que não possuem condições financeiras e responde por mais de 1.400.000 atendimentos por ano. 1937. Começava o Estado Novo. Getúlio aproveita o clima de terror da Segunda Guerra Mundial e adia as eleições presidenciais de 1938, justificando a medida como emergencial em tempos de guerra. Na suposta defesa da ordem política e social, Vargas fechou o Congresso Nacional, extinguiu os partidos, dissolveu o Senado e encerrou a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Extinguiu a Justiça Eleitoral e encomendou uma nova Constituição autoritária apelidada de A Polaca, inspirada nas leis da Polônia fascista. Sob a Lei de Segurança Nacional, promulgada em 1935, o governo reprime, persegue e prende seus opositores políticos. Nas arcadas do Largo de São Francisco, juristas, advogados e estudantes protestavam contra a ditadura de Vargas, a favor das liberdades fundamentais de uma democracia. O Conselho da OAB São Paulo declara publicamente aceitar somente a Constituição que emane de uma Assembleia Constituinte legítima, validada pelo voto popular. Nas sessões do Conselho ecoavam vozes clamando por liberdade. Vivemos uma situação paradoxal, estando em campo internacional filiados à corrente da liberdade pela qual se batem nossos soldados, e no campo nacional, arrastados na corrente da opressão. A ordem, dentro de sua finalidade, ao manifestar-se sobre a volta da liberdade e o repúdio à opressão, está procurando para a classe dos advogados um ambiente de desenvolvimento e garantia para a sua ação. Pressionado, o governo de Vargas cedeu e recriou o Tribunal Superior Eleitoral. E, finalmente, em 1946, após 10 anos de ditadura, foi promulgada a 5ª Constituição Brasileira, que representou um avanço na defesa das liberdades individuais e decretou a eleição presidencial pelo voto, embora ainda excluísse deste direito os analfabetos e os militares. De 1945 a 1961, o Brasil teve os seguintes presidentes da República. No ano de 1955, na Praça da Sé, a OAB São Paulo inaugura sua primeira sede própria. Na foto, vemos o então governador Jânio Quadros. Em 1961, após o mandato do presidente Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros é eleito. Mas com apenas 7 meses de mandato, Jânio surpreende a nação e renuncia. Com a saída de Jânio, o vice-presidente João Goulart assume sob regime parlamentarista, com forte oposição dos militares que o consideravam uma ameaça comunista. O Brasil vive a polarização da Guerra Fria e o governo Goulart enfrenta uma crise econômica e política. Em 1963, plebiscito popular previsto na Constituição confere a Goulart poderes presidenciais. Mas um ano depois, no dia 31 de março de 1964, Goulart sofre um golpe de Estado e é afastado do poder. A junta militar, formada por comandantes das 3 Forças Armadas, assume o comando do Brasil. E no dia 9 de abril de 1964, decreta o primeiro ato institucional, que viola a Constituição ao cassar mandatos e suspender direitos políticos de opositores por 10 anos. Percebendo a gravidade do momento, no dia 10 de abril de 1964, o Conselho da OAB São Paulo se reúne extraordinariamente e marca posição,
na defesa do direito civil de defesa. O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, tendo em vista a repercussão da atual situação do país, considera que o mistério dos advogados deve ser preservado sempre, no próprio interesse da sobrevivência nacional. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assume em trajes civis a presidência da República. Palavras de Sua Excelência, o novo presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, General Humberto de Alencar Castelo Branco, em sua primeira saudação ao povo brasileiro. Espero também em ajudando o espírito de colaboração de todos os brasileiros e o sentimento da gravidade da hora presente possa entregar, ao iniciar-se o ano de 1966, a meu sucessor, legitimamente eleito pelo povo em eleições livres. Num ato contrário ao seu discurso de posse, Castelo Branco viola a Constituição e suspende as eleições presidenciais de 1965. Arbitrariamente, anula as reformas sociais do governo Goulart e fere os princípios do Estado de Direito ao cassar os direitos de mais de 350 políticos, dentre os quais 3 ex-presidentes, 6 governadores e 55 membros do Congresso Nacional. Castelo Branco emite, então, o segundo ato institucional, alterando a Constituição de 1946. Cancela as eleições presidenciais previstas para 1965 e torna indireta a eleição para presidente da República. A Revolução investe-se no exercício do poder constituinte. Edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória. Com o segundo ato institucional, o Poder Judiciário passa a sofrer intervenção direta do Poder Executivo. Os julgamentos das ações de civis deixam de ser competência da Justiça Civil e passam à Justiça Militar. Com base na Lei de Segurança Nacional, o Estado reprime civis e militares. 1966. Castelo Branco passa o poder presidencial ao general Costa e Silva, que endurece a repressão e edita novos atos institucionais, violando os direitos individuais. 1967. Os militares legitimam a ditadura militar, com a Carta Constitucional que desfaz a maior parte dos preceitos democráticos da Constituição de 1946. A Ordem dos Advogados se posiciona contra as arbitrariedades dos atos institucionais e luta para reduzir juridicamente seus efeitos. Membros da OAB Federal, como o advogado Sobral Pinto, criticam o regime. Em protesto, Sobral leu no plenário do Conselho Federal um manifesto que enviou ao então presidente-general Costa e Silva. E informo Vossa Excelência, existem nos cárceres numerosos presos políticos. Este regime que vigora no Brasil atual tem seu nome no Dicionário Político Universal. É ditadura. Desafio quem prove o contrário. Em São Paulo, o Tribunal Militar funcionava na segunda auditoria, localizada neste prédio da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Durante os anos de chumbo da ditadura, os acusados eram julgados sob a Lei de Segurança Nacional por promotores e juízes militares, funcionários do governo e do DOPS, o Sistema de Repressão Policial do Estado. Os tribunais militares que aconteciam nesta sala estavam, em grande parte das vezes, com as sentenças prontas antes mesmo do julgamento. Frente a esta violação do direito de defesa, a OAB São Paulo, na pessoa de seus diretores e advogados, saiu em defesa dos direitos humanos e, durante os julgamentos na auditoria militar, fez uma forte oposição às injustiças, denunciando as prisões, a tortura e até a morte e o desaparecimento de presos políticos. Tantos acusados, tantos injustamente presos, tantos sofredores passaram por essas salas, por esses corredores,
subiram essas escadas, mas principalmente desceram as escadas das masmorras que aqui existiam, onde foram muitas vezes até torturados quando ausentes dos seus advogados. Esse espaço que hoje em dia, sagrado daqui para frente, pelo que foi de perseguição política no tempo passado. Pela importância histórica, este local será, em breve, transformado pela OAB São Paulo e pelo Núcleo de Memória num novo memorial. Um centro cultural e educativo que resgatará a história de luta dos advogados brasileiros. – 1968, sexta-feira, 13 de dezembro. A ditadura mostra sua cara e decreta o ato institucional número 5. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. O direito ao habeas corpus para crimes políticos é suspenso. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional. Centenas de civis e militares são presos e interrogados pelo Estado sem direito à defesa. O AI-5 confere poderes extraordinários à presidência e anula a autonomia do Poder Judiciário. Este ato institucional dá ao Governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados, assegurando a ordem e a tranquilidade. Foi o instrumento regimental usado para caçar, demitir, prender e banir cidadãos que se opunham à ditadura no Brasil. Durante os 10 anos em que o AI-5 vigorou, a pressão sobre os advogados foi brutal. Muitos advogados paulistas que defendiam presos políticos foram interrogados por policiais do DOI-CODE e tiveram seus escritórios invadidos. O mundo e a humanidade têm sido, nos dias que correm, atingidos pela violência, pelas radicalizações e pelas incompreensões. Nosso país, infelizmente, não ficou imune a estes males. Apesar disso, o advogado continuou a ser a expressão maior da luta pela intangibilidade dos princípios da justiça e pela inviolabilidade das liberdades públicas. No auge da repressão militar, a seccional paulista da Ordem dos Advogados enfrentou com coragem o arbítrio e a violação aos direitos humanos. Conselheiros e presidentes da OAB São Paulo compareciam aos quartéis, às comissões de inquérito e até mesmo às delegacias do DOPS, denunciando a tortura. Raimundo Pascoal Barbosa, conhecido como o advogado dos advogados, mesmo quando o presidente da entidade foi ameaçado, mas não se intimidou e defendeu as prerrogativas da profissão. Além disso, denunciou a violência policial e a prática da tortura, que, em suas palavras, atingiam a todos os brasileiros. A OAB São Paulo levantou a bandeira das prerrogativas dos advogados e instaurou, então, a Comissão de Direitos Profissionais. 1971. Na defesa da qualidade do ensino de direito, a OAB São Paulo, mesmo sob duras críticas e oposição do Ministério da Educação, assumiu a bandeira do exame de ordem para os advogados com o objetivo de garantir a qualificação profissional dos bacharéis. 1974. A OAB São Paulo lança o Jornal do Advogado, veículo que se tornou porta-voz da advocacia paulista. As manchetes evidenciam como, em meio a um cenário de repressão e arbitrariedades, a seccional travou uma verdadeira batalha jurídica em defesa dos direitos humanos e do Estado democrático de direito. Até os dias atuais, o Jornal do Advogado, publicado pela OAB São Paulo, é um importante canal de comunicação da categoria. Espaço de debates, campanhas, denúncias e reivindicações. 1975. Brasil, antes e depois de Herzog.
Esta frase estava na manchete do Jornal dos Advogados, que saiu com a capa alterada para evitar problemas com a censura. O assassinato do jornalista Vladimir Herzog, então diretor da TV Cultura de São Paulo, foi um divisor de águas para a redemocratização do Brasil, graças às denúncias da imprensa e à firme atuação dos advogados. A OAB São Paulo deixava clara sua posição. O Conselho dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, em reunião extraordinária realizada nesta data, 31 de outubro de 1975, caso Herzog, resolveu reafirmar sua convicção de que o Estado de Direito é a única forma de organização social compatível com as conquistas da humanidade e um meio exclusivo para alcançar a tranquilidade e a segurança do país, sendo inerente da dignidade da pessoa humana sua integridade física e moral, como determina o artigo 153 da Constituição Federal. 1976. Nas mesmas condições de Herzog, o assassinato do metalúrgico Manuel Fiel Filho nas dependências do DOI-CODE de São Paulo foi alvo de denúncias dos advogados. A repercussão de ambos os crimes gerou grande indignação na opinião pública nacional e resultou na substituição do comandante do 2º Exército, general Edinardo Dávila Melo, que ainda apelava para a versão escandalosa de suicídio. Objeto do empenho dos advogados, o direito constitucional ao habeas corpus marcou a luta das garantias individuais contra um governo autoritário. Em 1977, na Declaração de São Paulo, o Conselho Federal e os presidentes das seccionais da Ordem dos Advogados, preocupados com a situação jurídica do país, afirmavam: Declaração de São Paulo. O Estado há de reconciliar-se com a sociedade civil. Restabelecido o habeas corpus em sua integridade e devolvidas ao Poder Judiciário as garantias constitucionais, exauridos os atos de exceção, haverá a indispensável libertação do medo como o único processo capaz de assegurar efetivamente o respeito aos direitos humanos. Mediante essas inadiáveis conquistas, chegar-se-á ao Estado de Direito por deliberação livre, soberana e pacífica do povo brasileiro. Essa declaração resgata a manifestação promovida pelos líderes da OAB no ano de 1972 em Curitiba e que não tivera repercussão na sociedade por conta da censura imposta à imprensa naquele momento. A Declaração de São Paulo ganha espaço nos grandes veículos de informação e desperta a atenção do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que vem ao Brasil e se reúne com o presidente da OAB Federal, Raimundo Faoro, e outras entidades da sociedade civil para tomar conhecimento das violações aos direitos humanos que vinham sendo praticadas pelo governo militar. Assinalei que, sob o aspecto institucional, nós ainda estamos como 68. 1978. A luta da advocacia por respeito aos direitos humanos, pela volta plena do habeas corpus e pela redemocratização do país, manifestada pelas lideranças da OAB na Carta de São Paulo do ano anterior, se somam ao repúdio ao estado de exceção vigente no Brasil, ao clamor por justiça e à reivindicação pelas liberdades individuais, destacados nas conclusões da 7ª Conferência Nacional realizada em Curitiba, no Paraná. No encerramento dessa conferência, os advogados testemunharam um fato histórico. O presidente Geisel mandou anunciar, por intermédio do senador Petrônio Portela, que iria restabelecer o habeas corpus no mesmo ano e encaminhar o projeto que se transformaria na Lei de Anistia, passo importante para a reconciliação nacional. 1979. O presidente Ernesto Geisel passa a faixa presidencial a seu sucessor, o general João Batista Figueiredo. Em conjunto com entidades da sociedade civil, a Ordem dos Advogados exige a volta ao Brasil dos presos políticos banidos do território nacional, a reintegração de todos os funcionários públicos destituídos de seus empregos e a volta dos direitos políticos dos parlamentares cassados. Após forte mobilização nacional e uma série de batalhas jurídicas,
a lei de anistia é encaminhada ao Congresso pelo presidente João Batista Figueiredo. Encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia. Estavam anistiadas mais de 4.600 pessoas. Tanto os civis e militares condenados por combater o regime ditatorial, como também os agentes de repressão da ditadura. 1980. Grupos de extrema-direita descontentes com as denúncias da OAB enviam uma carta-bomba à sede federal no Rio de Janeiro, que explode e mata a secretária da presidência, dona Lida Monteiro da Silva. Em São Paulo, a seccional da Ordem dos Advogados sofreu ameaças de bomba quando a entidade insistiu na identificação de agentes do Serviço de Segurança Nacional suspeitos de participar do atentado e sequestro do jurista Dalmo Dallari. Fazendo um apelo direto ao senhor presidente da República para que assuma o comando das investigações e faça cessar o quanto antes este clima de intranquilidade que pode levar a nação a um colapso geral. As denúncias de atentados contra a dignidade humana impulsionam a criação da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, criada em janeiro de 1981 com a função de denunciar todo e qualquer tipo de abuso aos direitos humanos e tomar medidas cabíveis contra eles, quaisquer que sejam sua forma: tortura, escravidão, trabalho de menores, abuso sexual, violência doméstica e violência policial. 1983. As eleições diretas para a presidência da República são um clamor nacional. No Congresso, a emenda constitucional Dante de Oliveira é votada, mas não é aprovada. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Na luta pelas diretas, a Ordem dos Advogados desempenha papel articulador, conciliando as forças políticas e mobilizando a sociedade. Por sua posição apartidária e pela confiabilidade, o Conselho Federal da OAB, presidido pelo paulista Mário Sérgio Duarte Garcia, foi procurado pelas lideranças políticas de diversos partidos para articular o movimento pelas diretas no Congresso Nacional. 1984. A ditadura tenta em vão proibir as manifestações, mas fracassa. Nós queremos que se restaure no Brasil o preceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. Em São Paulo, o então governador Franco Montoro, ex-conselheiro da OAB paulista, organizou, em conjunto com a OAB e outras entidades da sociedade civil, um comício no dia do aniversário da cidade, que reuniu no Vale do Anhangabaú mais de 300 mil pessoas pelas diretas. Um ano depois, em 1985, no Congresso, o regime militar ditatorial chega ao fim com a eleição de Tancredo Neves, que derrota Paulo Maluf e vence a eleição indireta para presidente da República. Na véspera de sua posse presidencial, Tancredo adoece e morre, causando comoção nacional. O movimento cívico a favor das diretas continua. Em São Paulo, com apoio da Ordem dos Advogados, realiza-se na Praça da Sé o maior comício pelas diretas, com 1,5 milhão de pessoas. Na luta pela redemocratização, a sociedade brasileira se mobiliza e, junto aos advogados, protesta pelo fim da censura à imprensa, pelo fim do arroxo salarial, pela liberdade sindical e pela convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Na defesa da Constituição da nova República, a Ordem dos Advogados Nacional e a Seccional Paulista tiveram atuação decisiva, mobilizando a sociedade, acompanhando os debates no Congresso e organizando atos públicos.
Marco importante nessa luta foi o ato realizado em São Paulo no início de 1985 nas arcadas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Organizado pela OAB São Paulo, pelo Instituto dos Advogados, pela Associação dos Advogados e pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto, o ato acendeu a pira constitucional como símbolo do clamor da sociedade pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte. A luta pela democracia ganhava força entre os estudantes de direito e se somava aos esforços de entidades como a ABI, a CNBB e representantes do movimento sindical. Nós entendemos que é imprescindível que a mudança se faça de uma maneira ordenada e jurídica. E essa maneira ordenada e jurídica, os novos caminhos de legitimação do poder no Brasil só podem vir através do grande consenso de uma Assembleia Nacional Constituinte convocada livremente, possibilitada por um arco partidário o mais amplo possível. Em 5 de outubro de 1988, em clima de emoção, após uma longa Assembleia Constituinte que durou mais de 20 meses e provocou intensa mobilização cívica, a Constituição de 1988 é promulgada. Na cerimônia de encerramento dos trabalhos da Constituinte, Ulisses Guimarães, advogado inscrito na OAB São Paulo e então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, discursa. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! – 1989. 29 anos após a eleição de Jânio Quadros, o Brasil realiza a eleição pelo voto direto para presidente da República. Disputada por 22 candidatos, elegeu Fernando Collor de Mello. 1992. A Ordem dos Advogados segue atenta à manutenção do Estado Democrático de Direito e, frente às denúncias de corrupção do governo do presidente Collor, ao excesso de medidas provisórias e ao confisco da poupança da população, reage, criando a Frente Nacional pela Democracia contra a Recessão e entra com o processo de impeachment contra Collor. A campanha pela ética na política toma as ruas do país e mobiliza a sociedade. Milhares de estudantes saem às ruas com a cara pintada de verde e amarelo. A Ordem dos Advogados de São Paulo, em conjunto com outras entidades, reúne mais de 250 mil pessoas no Vale do Anhangabaú para exigir o impeachment de Collor, deixando claro que ninguém estava acima da lei. A Câmara dos Deputados autoriza, então, a abertura do processo de impeachment. Fernando Collor renuncia, mas ainda assim é cassado pelo Congresso Nacional. O vice Itamar Franco assume a presidência da República. Uma rebelião no maior presídio do Brasil, o Carandiru, resultou num verdadeiro massacre. 111 presos foram mortos, dos quais 84 não tinham uma condenação. No total, foram 515 tiros disparados nas vítimas pela Polícia Militar, sendo 126 na cabeça. A OAB São Paulo foi a primeira entidade da sociedade civil a ingressar no Carandiru após o massacre. Frente aos fatos, a Comissão de Direitos Humanos elaborou um relatório para investigar os excessos e denunciar as execuções sumárias. 25 anos após o ocorrido, o massacre do Carandiru segue sem sentença que puna os responsáveis. 1994. É promulgado o novo Estatuto da OAB e da Advocacia, a Lei Federal 8.906, que reconhece a importância da profissão dos advogados como instrumento de garantia para a efetiva cidadania, desempenhando uma função social de construção da justiça. O Estatuto consagra como objetivo da OAB a defesa da profissão e também reconhece a importância da entidade na defesa da Constituição, da ordem e das instituições jurídicas.
Desde 2001, a movimentação da OAB São Paulo e da OAB Nacional no Congresso desencadeou uma onda de debates pela reforma no Judiciário. A soma de esforços da OAB em todo o país, com destaque para a seccional paulista, resultou em apoio decisivo à aprovação da Emenda Constitucional 45, com a criação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, onde o corpo de magistrados e de membros do Ministério Público passam a se submeter, por igual, a um controle externo para apuração de suas responsabilidades. A Constituição de 1988 foi, em muitos artigos, alterada pelo uso abusivo das medidas provisórias. Usar a medida provisória para governar fere a independência dos poderes e o próprio artigo 62 da Constituição Federal, que limita o uso de medidas provisórias para casos de urgência e relevância. Em 2001, em sessão do Supremo Tribunal Federal, o paulista e ex-presidente da seccional São Paulo, Rubens Aprobato Machado, então presidente da OAB Federal, promoveu duro discurso contra o excesso de medidas provisórias na presença do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, onde denunciou que a medida provisória é uma forma despótica de legislar. Como resultado desta luta, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional número 32 de 2001, que ajuda a conter os excessos do Poder Executivo. A Ordem dos Advogados, até os dias de hoje, permanece atenta ao equilíbrio dos três poderes, base do Estado Democrático de Direito. 2005. O Brasil testemunhou verdadeiras invasões aos escritórios de advocacia com autorização do Poder Judiciário. Mesmo consagradas em lei, as prerrogativas profissionais da advocacia são muitas vezes violadas. Na defesa intransigente das prerrogativas, a Ordem dos Advogados de São Paulo reuniu numerosos advogados, promovendo ato público de repúdio a essas graves violações. 2013. No mês de junho, a população de São Paulo saiu às ruas para protestar contra o aumento das tarifas de transporte público. As manifestações tiveram forte adesão popular e logo se converteram num amplo protesto contra as mazelas nacionais e contra a prestação de serviços públicos do Brasil. Diante do quadro conturbado que se desenhava, a Ordem dos Advogados de São Paulo se posiciona a favor do direito constitucional de livre manifestação e contra o excesso de ambos os lados, seja a repressão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sejam os atos de vandalismo cometidos por alguns manifestantes. As manifestações de junho de 2013 evidenciaram uma grave crise de representatividade da classe política no nosso país. A OAB São Paulo lançou então a campanha Reforma Política Já, defendendo a necessidade de uma ampla reforma que altere os costumes políticos da nação e promova a recuperação da política como missão de promoção da representação social. 2015. Diante das constantes denúncias de corrupção que assolam o país, a Ordem dos Advogados de São Paulo lança a campanha Corrupção Não, onde apresenta propostas de caráter preventivo para coibir atividades ilícitas e desvios de conduta. 2016. A Ordem dos Advogados, Seccional São Paulo, lançou o Manifesto por Eleições Limpas, em defesa da ética na política, com compromissos que são assinados por quase todos os candidatos a prefeitos e vereadores de todo o estado, proclamando que, se eleitos, se comprometem a adotar posturas identificadas com os valores republicanos defendidas pela entidade. Na defesa da moralidade pública e no combate à impunidade, a Ordem dos Advogados tem atuado pela apuração de todas as denúncias envolvendo agentes públicos.
Frente às recentes crises nos 3 poderes, a OAB reforçou a necessidade de uma ampla reforma que mude os costumes políticos, decrete o fim do patrimonialismo, valorize a justiça e permita os avanços econômicos e sociais da nação. Entre períodos autoritários e libertários, os advogados foram ampliando seu raio de ação, organizando a classe e convocando a sociedade civil para o engajamento em grandes campanhas cívicas. Mais do que uma associação de classe, a Ordem dos Advogados de São Paulo se coloca como elemento fundamental ao exercício da cidadania, com a permanente missão de lutar contra os preconceitos e as injustiças, a fim de defender e fortalecer o Estado democrático de direito. Em seus 85 anos, a Seccional São Paulo, representando advogadas e advogados de todo o Estado através de seus dirigentes, vem cumprindo sua árdua, mas vital tarefa de vigiar as garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros, de promover a defesa dos valores republicanos e de garantir os pilares da nossa democracia.